Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, agradeço imensamente o convite. Nós estamos no mês de novembro, né, onde se está trabalhando a saúde do homem. E hoje o nosso assunto principal, né, vai ser o câncer de próstata. O que é isso? Como que a gente pode, né, tá trabalhando com os homens para que eles façam a prevenção? Qual são o principal exame para estar detectando e qual a melhor forma, né, de estar cuidando desse nosso homem? Então, assim, para a gente falar um pouco do câncer de próstata, antes a gente vai estar falando como que é esse órgão, como que ele funciona, qual que é a finalidade dele. Então, a próstata é uma glândula do sistema genital masculino, né, que ele fica localizado na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. Eu acho que eu trouxe algumas figurinhas para logo em seguida eu estar mostrando para vocês como que é essa anatomia desse órgão. O tamanho da próstata, ela varia com a idade. Então, em homens mais jovens, tem aproximadamente o tamanho de uma noz, né? E pode ser muito maior em homens mais velhos. Então, de acordo com que a idade vai chegando, né, essa próstata, ela vai aumentando de tamanho. E é a partir disso aí que, a partir dos 40 anos, que o homem já tem que começar a se cuidar, a ir no médico para estar verificando se tem algum problema, principalmente quando tem alguém na família que já teve câncer de próstata. Então, qual que é a função desse órgão masculino? Bom, a função da próstata é produzir o fluido, né, que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido. Logo atrás da próstata estão aí as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. A uretra, que ela faz parte também de todo esse processo, é que transporta a urina e o sêmen para fora do corpo através do pênis, que atravessa ali o centro da próstata. Então, vocês observam que, além da próstata, a gente tem outros órgãos que faz todo esse processo do sêmen, do líquido, da glande, né, para que ela faça todo o processo dentro do sistema da função masculina. Então, a próstata, falando um pouco da anatomia, ela é a responsável pela produção dos nutrientes e fluidos que constituem o esperma. O que é o esperma? Né? Aquele líquido, né, que vai estar sendo expelido pela glande. Então, ela está situada logo abaixo da bexiga, à frente do reto, como a gente já falou anteriormente. Por seu interior passa a uretra, detalhe anatômico que se explica por que nas hipertrofias prostáticas surge aí a dificuldade para urinar, né, que é uma queixa geralmente dos homens a partir, né, ou mais de 50 anos. Na maioria desses casos, essa dificuldade ela é causada pelo crescimento benigno da próstata, que ocorre com o avançar da idade e recebe o nome aí de hiperplasia prostática benigna. Então, de acordo com o que vai acontecendo no crescimento, né, essa próstata, ela também vai aumentando de volume. É claro que a partir dos 40 anos, que é a idade que o homem já começa a fazer o seu preventivo, inicia-se pelo toque, depois pelo exame do PSA, que o médico vai observar se esse órgão, né, tem algum volume diferenciado para a idade daquele paciente ou se ele encontrou algo, né, que não é normal na próstata. E aí, a partir daí, é claro que ele vai estar solicitando outros exames para melhor diagnóstico. Mas o importante, né, é o exame do toque, que é o primeiro exame onde vai estar detectando qualquer problema na próstata masculina. Então, aqui, como eu disse para vocês, a gente tem aqui, né, a anatomia da próstata, aonde a gente consegue observar aqui, né, as vesículas seminais, a bexiga, né, toda a parte anatômica da próstata do homem. Então, vocês verificam que aqui nesse figura A, né, tá mostrando ali a bexiga, né, a cápsula da próstata, o lóbulo esquerdo da próstata, e já do lado direito, vocês têm aqui o ureter esquerdo, né, a parte da bexiga, aonde que é acumulado a vesícula seminal, né, bacia do paciente, o reto, o ducto seminal e a própria uretra.
Aqui vocês observam onde a gente já tem aqui, né, o pênis, né, onde que esse testículo ele fica alojado, né, a própria próstata e a bexiga do paciente. Então vocês verificam aqui os testículos que está logo ali abaixo, né, e aí é onde que faz todo o processo do sêmen. Falando propriamente do câncer de próstata, né, que ela se instala numa área qualquer da glândula, à medida que cresce, vai ocupando gradativamente os lóbulos direito e esquerdo da próstata. Nas fases mais avançadas, invade por continuidade a cápsula que reveste o órgão, para depois chegar aos tecidos ao seu redor, incluindo aí as vesículas seminais. Na fase dos sintomas que ocorrem, né, provavelmente não foi ainda detectado, só a partir do exame. Então, como que isso funciona? Como que é todo o processo natural da doença? Então, o câncer de próstata, né, como a gente já disse, ele instala nessa glândula e aí a partir disso tem as fases que ela pode ser na fase inicial, né, aonde invade por continuidade essa cápsula, ou por o paciente deixar de não fazer o seu preventivo, já encontrar a doença em uma fase um pouco avançada. Por isso a importância do exame, né, do toque do PSA. O câncer de próstata é um tipo de câncer muito comum nos homens, especialmente após os 50 anos de idade. Em geral, esse câncer cresce muito lentamente e grande parte das vezes não produz sintomas na fase inicial. Porém, pode manifestar-se através de sinais como dificuldade em urinar ou urina escura, por exemplo, e que é comum a outros problemas como hiperplasia benigna da próstata. O que é essa hiperplasia? É aquilo que a gente já falou, né? O aumento dessa próstata que fica um volume diferenciado. E aí o que é preciso? É estar verificando realmente, né, ao urinar, se não está tendo ardência, se esse paciente ele não está tendo dificuldade ou está urinando aos poucos, né, que pode até achar que é uma infecção urinária, uma cistite, né, que é uma infecção aonde a pessoa tem dificuldade de urinar, vai urinando aos poucos e está observando essa coloração. Então, é igual a mulher que tem que fazer sempre o exame, né, para verificar se tem ou não. O homem é a mesma coisa, então ele tem que ter o hábito, né, depois dos 40 anos, uma vez por ano, ir, né, no urologista para estar verificando se está tudo ok com a sua saúde. O câncer de próstata ele é um tumor mais comum entre os homens de 50 anos, igual a gente já foi dito. Porém, tem uma estatística americana em que cada 6 homens, né, desenvolverá câncer de próstata no decorrer da sua vida. Então, a gente observa que, apesar de ser um país, né, totalmente com condições onde a pessoa possa, desenvolvido, né, fazer uma descoberta mais cedo, também tem um número muito alto de pacientes que pode, né, vir ter a doença. No entanto, somente um homem em cada 35 morrerá da doença. Isso significa porque não procurou atendimento na data correta, né? Ele é responsável por 10% de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino, ficando atrás apenas, né, dos tumores de pulmão e intestino. Então, é um número bem alto, sendo que é uma doença que tem cura, desde que, né, procure atendimento o mais rapidamente possível e que faça, né, todo o preventivo. Então, isso aqui tem, vocês observam também essa figura onde a gente tem a localização da próstata, né, e aonde o tumor fica localizado. Então, a gente, para estar observando tudo isso, a gente tem que verificar quais são os principais sintomas, né, que se manifestam na fase inicial, porém, pode acontecer, né, de nem sempre ser todos esses sintomas. Então, por exemplo, quando já está em fase mais avançada, a doença ela pode manifestar com dificuldade em urinar, muitas vezes com jato fraco ou em gotas, né? O paciente sente vontade de urinar, mas fica como se estivesse só pingando, né? Dor ou ardor ao urinar, vontade frequente de urinar, né? Acordando de noite para urinar
e essa urina ela saindo aos poucos, sensação de que a bexiga ainda está cheia mesmo após urinar, urina escura devido à presença de sangue. No caso desse paciente, ele pode já ter uma hematúria, né, que é aquele sangue bem amarelado, que a gente chama de amarelo âmbar, né, ou dependendo dos casos até quase da cor de Coca-Cola. Urina escura devido à presença de sangue, dor ejacular e sêmen escurecido. Então, a gente tem vários sintomas que pode estar, né, ocasionando esse problema. Quando o câncer já se encontra numa fase muito avançada, pode surgir aí infecções e dor nos ossos, e em alguns casos esses sintomas são comuns. A infecção benigna da próstata, o que pode dificultar o diagnóstico da doença. Então, a gente observa que a gente tem vários sintomas e que tem que ser observado se o paciente, né, tá tendo algum desses sintomas e até então não foi procurar ajuda médica. Então, quanto mais tempo se leva, né, mais dificulta o diagnóstico, mais dificulta o tratamento. E como confirmar esse diagnóstico? Bom, uma vez que esse câncer não causou sintomas no início da sua evolução, é aconselhado que os homens após 50 anos de idade façam regularmente exames que permitam avaliar alterações na próstata, como toque retal e o exame do PSA, que é um exame de sangue. Durante o toque retal, o médico pode palpar aí um nódulo, né? A próstata deve ser mais investigada através de uma ultrassonografia, biópsia guiada por ultrassom e exames de urina, né? Então, veja como preparo para cada exame que é solicitado. Nesse caso, quando o médico faz todas essas solicitações, o paciente já sai de lá, né, orientado como proceder para realizar os mesmos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos principais estágios do câncer de próstata. Uma vez confirmada a existência de câncer de próstata, é fundamental identificar o estadiamento do câncer para orientar o tratamento, sendo que pode ter aí dois estágios, estágio A e estágio B. No estágio A, tumor que não é visível nem palpável ao toque. E o estágio B é o tumor dentro da próstata que é palpável ao toque e visível em exames de imagem. Então, se o médico solicitar uma ultrassom, um raio-x, vai conseguir detectar. Já no estágio C, o tumor que atingiu as vesículas seminais e que se encontra próximo da próstata. O estágio D o tumor já atingiu outros órgãos e já existe metástase, podendo afetar aí a uretra, o reto, a bexiga, por exemplo. Então, às vezes o paciente ele tem um câncer de próstata que não foi tratado e quando, após vários sinais e sintomas, que a pessoa realmente já não está conseguindo mais urinar corretamente e que vai ao médico e observa que esse câncer já está até na bexiga. Então, já é um caso mais grave, aonde já requer, né, um cuidado mais urgente. Então, aqui essa figura é para vocês observar como que os estágios acontecem, né, o estágio A, o estágio B e o estágio C, né, como que esse tumor, ele aumenta de tamanho em cada região. Então, vocês observam que esse pontinho amarelo aqui, né, é onde é o tumor. Já na B, ele já está em duas partes, né? E no C, ele já está assim totalmente com uma área mais tomada, de acordo com a figura mostra aí, que é essa parte amarela. No câncer de próstata, em uma boa parte dos casos, tem cura e ela pode até ser alcançada através de tratamentos que incluem cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, podendo o tratamento ser feito gratuitamente em hospitais públicos, né? E aí a gente tem o INCA, que é o Instituto do Câncer, né? Onde também as pessoas podem ter outras informações, né, como que acontece, qual que é a forma de tratamento e como o paciente, né, ser inserido no sistema SUS. É claro que todo o tratamento ele inicia na atenção básica, onde o paciente tem que fazer a sua primeira consulta. Dependendo da consulta, o médico vai solicitar os exames e aí sim ser encaminhado
para uma área de especialidade, né, que a gente já chama de alta complexidade. Não adianta o paciente correr diretamente para o hospital, porque aí vai dificultar a vida dele, ele vai chegar sem uma regulação, dificultando todo o processo. Então, o correto é iniciar-se a atenção básica e aí sim o paciente ser encaminhado para a especialidade. Na maioria dos casos, há maiores chances de cura quando a doença é diagnosticada ainda no início. E normalmente o tratamento pode incluir, né, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Isso aí já é uma parte médica, onde é o seu médico que vai, né, estar dizendo qual o melhor tratamento e qual a melhor forma para uma cura do seu paciente. Em muitos casos, esses tratamentos eles podem provocar efeitos colaterais, como incontinência urinária, impotência, impossibilidade de ter filhos, mas isso não quer dizer, não fizer o tratamento corretamente, a doença pode se tornar uma metástase, que é espalhar por outros órgãos, né, pelo seu corpo, sendo potencialmente fatal. Em alguns casos, o câncer de próstata somente é diagnosticado quando ele se dissemina para outras regiões do corpo, o que diminui aí a possibilidade de cura e da doença. Então, a metástase significa que aonde que ele estava localizado era a próstata, mas e que ele já foi disseminado para outras partes do corpo, como uretra, bexiga e assim por diante. E o que é que causa o câncer de próstata? Não existe assim uma causa específica para o desenvolvimento do câncer de próstata, mas alguns fatores podem aumentar o risco da doença, como por exemplo, alimentação rica em gordura, disfunção hormonal, um ambiente poluído e uso de fertilizantes estão sob suspeita. Então a gente tem vários estudos onde está se tentando descobrir realmente quais são os principais fatores que pode levar um homem a adquirir ou a desenvolver a doença. Vários tipos de células são encontradas na próstata, mas quase todos os cânceres se desenvolvem a partir das células glandulares. As células da próstata produzem o líquido prostático, que é adicionado ao sêmen. O câncer que começa nas células glandulares é o adenocarcinoma. E como prevenir o câncer de próstata? Para prevenir o câncer de próstata é necessário evitar a exposição a fatores como poluição, fertilizantes e substâncias químicas. Além disso, para detectar precocemente a doença, é indicado que todos os homens com mais de 50 anos de idade façam pelo menos uma vez ao ano o exame de toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. Pois antes do câncer da próstata for diagnosticado, maiores são as suas possibilidades de cura, principalmente quando tem um familiar com cancro de próstata, tem uma maior probabilidade de sofrer dessa doença. Então, o que a gente tem que observar também é estar atento às ISTs, que são as doenças sexualmente, não é doença mais, infecções sexualmente transmissíveis. Então, com a ida ao urologista, vai estar verificando se o paciente apresenta alguma mancha, algum caroço, alguma verruga, está detectando qual que é esse AST, para fazer o tratamento corretamente. Prevenção de doenças e o deferimento ou eliminação das condições específicas de uma doença através das intervenções de eficácia comprovada. Ação tomada para reduzir a chance de contrair a doença. Portanto, prevenir o câncer de próstata significa evitar os fatores de risco que aumentem aí as chances de desenvolver a enfermidade. Então, parte da carga de prevenção do câncer de próstata encontra-se com o indivíduo que deve adotar comportamento que minimizem o risco e ocorrência da doença e maximizem aí os estágios de sua saúde. Isso significa que, além da prevenção, a atividade física, a alimentação, ela é extremamente importante, não só para o câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de doença. Quando você tem uma alimentação corretamente, quando você faz atividade física, você tem uma qualidade de vida superior àquele que não o faz.
Então, um dos fatores de risco é algo que afeta a sua chance de adquirir uma doença como o câncer, né? Diferentes tipos de câncer apresentam diferentes fatores de risco, né? Alguns, por exemplo, como fumar, podem ser controlados, no entanto, outros não, como, por exemplo, a idade ou histórico familiar. Então, se a pessoa é tabagista, né, ela tem que deixar o uso do tabaco, porque além disso, né, de provocar várias doenças, né, o paciente ele vai ter outra dificuldade, como insuficiência respiratória, né, pode adquirir uma doença chamada DPLC, né, que é onde a pessoa pode ter recisivas, né, de espinéia, né, que é a dificuldade de respirar. Além disso, o pulmão vai ser acarretado também, então ela não vai ter chance de fazer uma boa troca gasosa, porque o pulmão está adoecido. Então, quanto mais a gente retirar tudo aquilo que nos faz mal, a gente vai ter uma qualidade de vida, né, bem melhor. Então, atividade física, parar de fumar, beber, eu acho assim que a bebida alcoólica em excesso, ela faz mal sim. Mas a gente já viu que tem vários estudos onde nos informa que uma taça de vinho, né, ela pode ser benéfica para a saúde. Quando a gente está falando da bebida alcoólica, são as pessoas que não têm controle, que bebem todos os dias, né, acarretando aí vários problemas de saúde. Embora os fatores de risco possam influenciar no desenvolvimento do câncer, a maioria não causa diretamente a doença. Algumas pessoas com vários fatores de risco nunca desenvolverão o câncer, enquanto outros sem fatores de risco conhecidos poderão fazê-lo. Então tem que observar se tem alguém da família que já teve a doença, então o que a gente tem que ficar de olho, né? A partir dos 40 anos, já ir no urologista para estar fazendo todos os exames e até mesmo, né, verificando se não tem outra doença que pode, né, por não ser tratada, né, transformar aí num câncer. Ter um fator de risco ou mesmo os vários não significa que você vai ter a doença. Muitas pessoas que contraem a doença podem não estar sujeitas a nenhum fator de risco conhecido e simplesmente desenvolver. Se uma pessoa com câncer de próstata tem algum fator de risco, muitas vezes é muito difícil saber o quanto esse fator pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença. Então, que fatores que podem aumentar aí o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de próstata? Idade é uma delas, né, que a gente está falando aí desde o início. Então, o câncer de próstata é muito raro em homens com menores de 40 anos, mas a chance de ter câncer de próstata aumenta rapidamente após os 50 anos de idade. Aproximadamente 60% dos cânceres de próstata são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. A raça. O câncer de próstata é mais frequentemente em homens de ascendência africana do que em homens de outras raças. Pessoas de raça negra têm o dobro da probabilidade de morrer de câncer de próstata do que um homem branco. O câncer de próstata ocorre em menos frequência em homens asiáticos e hispânicos latinos que em brancos não hispânicos. Os motivos dessas diferenças raciais não estão claros, né? Tem alguns estudos que estão aí tentando fazer essa correlação, né, para ver realmente o porquê, né, que a raça negra tem essa maior chance. A nacionalidade. Então, o mais comum na América do Norte, no noroeste da Europa, Austrália e nas ilhas do Caribe. É menos comum na Ásia, na África, América Central, América do Sul. Então, as razões para isso, elas ainda não estão claras. O rastreamento intensivo, né, em alguns países desenvolvidos, provavelmente é responsável por meio, pelo menos, da parte dessa diferença. Mas outros fatores, como diferença de estilo de vida, também tendem aí a ser importantes. Por exemplo, os homens de origem asiática têm um menor risco de câncer de próstata do que os americanos brancos, mas o risco é maior do que a de homens de origens semelhantes que vivem na Ásia. O histórico familiar. Ter um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata
mais do que duplica o risco de um homem, né, de um desse da família desenvolver a doença. Já a questão no que diz respeito aos genes, algumas alterações genéticas hereditárias podem aumentar o risco de desenvolver mais do que um tipo de câncer. Os homens com síndrome de Lynch, que é uma condição causada por alterações genéticas hereditárias, têm um risco aumentado para uma série de cânceres, incluindo aí o de próstata. No que diz respeito à dieta, o papel da dieta no câncer de próstata, ela ainda está sendo estudado, né? Os homens que comem muita carne vermelha ou laticínios, quer dizer, coisas enlatadas, rico em gorduras, parecem ter uma chance ligeiramente maior de ter esse tipo de câncer. Esses homens também tendem a comer menos frutas e legumes. E os médicos não têm certeza de qual desses fatores é responsável por elevar o seu risco. É claro que a gente sabe que, independente de ser câncer ou não, o fator de você consumir muita comida gordurosa, como frituras e assim por diante, ela pode sim, né, ser um fator de acarretar doença. Um deles a gente conhece, que é a questão de gordura no sangue, que a gente conhece, né, como placa de ateroma, aonde ela pode aí dificultar, né, a passagem do sangue pelas veias, né, fazendo aquele entupimento, levando o paciente a ter um problema de saúde, até mesmo ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então, a dieta, quanto mais natural, quanto mais frutas, legumes, fruta e bastante água, com certeza a gente tem uma chance de uma vida mais saudável. Tem alguns estudos que sugerem que homens que consomem uma grande quantidade de cálcio através dos alimentos ou suplementos podem ter um maior risco de câncer de próstata. Laticínios, que muitas vezes são ricos em cálcio, também podem aumentar o risco. Então, tudo que você faz sem uma orientação de um médico, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um profissional de saúde, você está correndo risco. Então, é preferível que, se você queira fazer algum tipo de dieta, né, ou até mesmo melhorar a sua alimentação, que a gente fala aprender a comer, tem que se procurar um profissional da saúde para melhor orientação. Um outro risco também é a obesidade, né, que acredita-se que os homens obesos têm um risco maior de ter câncer de próstata mais agressivo, né, e essas razões ainda em vários estudos ainda não está muito clara. Por isso que é necessário mais estudos sobre isso, né? Porque que afeta nessa questão do paciente com obesidade. O tabagismo, que a gente já disse quais são todos os malefícios dele, né? A maioria dos estudos não encontrou uma ligação entre o tabagismo e o risco de desenvolver o câncer de próstata, mas é claro que ele é prejudicial à saúde, principalmente para os nossos pulmões. E lembrando que não é só o fumante passivo, o fumante ativo, né? O ativo, né? E o passivo também ele pode ter problema de saúde, que é aquela pessoa que fuma dentro de casa e a outra que não fuma está, né, sempre levando toda essa parte tóxica da fumaça. Alguns estudos recentes têm ligado o tabagismo a um possível pequeno aumento no risco de morte de câncer de próstata. Mas essa é uma nova descoberta, né, que terá a ser confirmada por outros estudos. Um outro item também é a exposição ocupacional, onde existe aí algumas evidências de que os bombeiros expostos aos produtos de combustão tóxica têm um risco aumentado de câncer de próstata. Então, ter esse cuidado, né, de sempre estar utilizando o EPI para diminuir esse risco. Inflamação da próstata, que alguns estudos têm sugerido que a prostatite, que é essa inflamação, né, tudo que se termina com it é um processo inflamatório, pode ser associada a um risco aumentado de câncer de próstata. A inflamação é muitas vezes diagnosticada em amostra desse tecido, é onde que se faz uma coluna, né, colhe alguns orifícios da próstata para estar verificando se tem doença maligna ou não. E a ligação entre os dois ainda não está clara, mas esta é uma área ativa da pesquisa. Então, a gente tem observado que tem vários estudos, né, onde o cientista está procurando evidências realmente para
verificar, além de tudo esses itens que a gente já falou anteriormente, quais são outros, né, que pode sim provocar a doença. Desculpa, não é doenças sexualmente transmissíveis, mas e sim infecções sexualmente transmissíveis, né? No caso das doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia ou clamídia, podem aumentar o risco de câncer de próstata, possivelmente aí levando à inflamação da próstata, que já tem aí muitos estudos que são conclusivos nesse sentido. Paciente que faz a vasectomia, já tem alguns estudos que sugerem que homens que fizeram vasectomia podem ter um risco levemente maior de ter o câncer de próstata, mas outros estudos recentemente não encontraram qualquer aumento de risco entre os homens que fizeram essa cirurgia. Então, entretanto, existem pesquisas em andamento sobre esse possível risco. Então, a gente tem algumas controvérsias, né, alguns estudos que foi feito anteriormente, que pode-se ter, né, isso é o que? Uma hipótese de isso ocorrer, mas em estudos recentes, né, isso não é comprovadamente. Então, né, temos aí o Novembro Azul, né, onde a gente é conhecido como mês de conscientização sobre o câncer de próstata, quer dizer, não somente o câncer de próstata, mas o mês de conscientização da saúde do homem, aonde realmente ele tem que se precaver, ele tem que ter o hábito de ir ao médico para se prevenir de doenças. Então, nós temos aí dados do INCA, né, com o Instituto Nacional de Câncer, que mostra que no Brasil o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum, né, de câncer entre os homens. Ele perde apenas para câncer de pele e pele não melanoma. Então a gente observa que é um caso de doença grave, né, aonde a gente sabe que tem cura, o que preciso é só ter a prevenção. A prevenção ela é extremamente importante, é a partir da prevenção que a gente vai ter menores riscos de doença. Então, eu trouxe alguns folders para vocês, uns são do Ministério da Saúde, outros são de alguns estados, como esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, né? O que você precisa saber, né? Ou esclarecer dúvidas sobre o câncer. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, listou aí alguns mitos e algumas verdades no que diz respeito à doença. Então, aí tem uma pergunta: o câncer de próstata é uma doença do idoso? Isso é mito, né? Porque cerca de 40% dos casos são diagnosticados em homens com menos de 50 anos, né? Ainda fase jovem, né, do ser humano. Ter pai, irmão, tio com a doença aumenta o risco? Sim, isso é verdade, porque a hereditariedade ele é um dos principais fatores que de parente de primeiro grau, né, com esse tipo de câncer. Ele duplica a chance, né? 2 parentes aumenta a probabilidade, né, aí até 5 vezes de um outro familiar ter a doença. Outra pergunta: o câncer de próstata sempre apresenta sintomas? É mito, porque em estado inicial, quando as chances de cura chegam a 90%, a doença não apresenta qualquer sinal ou sintoma. Pessoas de raça negra têm maior chance de desenvolver a doença? Sim, a gente inclusive já discutiu isso anteriormente, né? É verdade, estudos apontam que afrodescendentes têm risco de 60% maior de desenvolver a doença, né? E a taxa de mortalidade ela é 3 vezes mais alta do que de um paciente de cor branca. O sedentarismo pode aumentar o risco para desenvolver um tumor? É verdade. A inatividade física e a obesidade estão aí relacionadas a distúrbios metabólicos que podem levar, né, a alterações moleculares responsáveis pelos genes do câncer. Então a gente verifica que é um folder tranquilo, né, que dá para fazer um burn, deixar exposto para que as pessoas leiam, verifiquem realmente e quais são, né, as possibilidades de estar, né, desenvolvendo a doença e como que tem que se fazer para preveni-los.
Aí outra pergunta, o câncer de próstata é contagioso? É mito. O câncer de próstata ela não é uma doença infecciosa ou contagiosa, o que significa que não há chance, né, da doença ser transmitida de uma pessoa para outra. O câncer de próstata afeta mais idosos? É verdade, né? A gente já discutiu que quanto mais a idade avançada, né, porque aí já tem outros fatores, mais de 50 anos, 60 anos, a pessoa tem uma chance maior sim de ter o câncer de próstata do que um de 40. Como a gente já falou a respeito da vasectomia, né, se ela pode ou não causar o câncer de próstata, né, é um mito, porque estudos recentes mostram, né, que a vasectomia não é um fator de risco para a pessoa desenvolver câncer de próstata, né? Senão seria impossível. Tanto os homens que já fez vasectomia, que graças a Deus não teve presença da doença. Todos os cânceres de câncer de próstata necessitam de tratamento? Nem todos os casos, né, de câncer de próstata requer aí um tratamento imediato. O tratamento ele vai depender, né, da idade, né, da extensão da doença, né, e aí vai depender o quê? Do que o seu médico programar após a avaliação de todos os exames. O que não pode se, né, desesperar, né, e achar que a doença não tem cura. Então, é importante, prevenção é tudo. Então, aqui tem um outro folder bastante interessante, onde fala, né, o que você tem que evitar, o que você tem que fazer. Então, evitar o fumo, né, fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, né, não fazer uso de nenhum tipo de medicação sem critério ou prescrição médica, né, porque também quando você utiliza medicação sem uma avaliação médica, você também está correndo risco, né? Então, tudo isso é um pacote de coisas que a gente tem que se observar. Então, aí são dicas, né, para a prevenção do câncer de próstata. O que você tem que observar é, caso sinta qualquer sintoma, é procurar um médico, dar atenção básica o mais rapidamente possível, né? Então, estratégia de saúde da família, aonde tiver mais próximo da sua casa para ter uma consulta. No Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, né, na Sociedade Brasileira de Urologia, e também, claro, né, com dados do Ministério da Saúde, aonde a gente pôde hoje trocar, né, essas figurinhas e falar um pouco do câncer de próstata e falar da prevenção, né, da saúde do homem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos, nós do Telesaúde, à inteira disposição a vocês. Caso não tenha nenhuma pergunta agora, eu me despeço de vocês. O meu muito obrigado, uma boa tarde a todos.